Aleluia. Aleluia. Nós estamos numa caminhada e hoje eu acho que faremos a penúltimo passo dessa caminhada. Nós estamos falando sobre os 5 ministérios. 5 ministérios. Nós já falamos sobre o evangelista, o pastor, o mestre, o profeta. E hoje nós estaremos falando sobre o ministério apostólico. E o tema da nossa ministração é Pais Apostólicos. Pais Apostólicos. E semana que vem nós estaremos fazendo a última ministração desse processo. E nós estaremos falando sobre a importância do ministério levítico, que se liga no processo aos 5 ministérios. Amém? Então nós queremos trazer entendimento à igreja de algumas coisas. Nós queremos trazer luz à palavra de Deus para que haja mesmo conhecimento sobre as coisas. Nós falamos que o evangelista olha para fora da igreja. Sempre vai estar convidando a igreja a olhar para fora. Olhar para as pessoas lá de fora, para os perdidos. O pastor, por sua vez, vai estar olhando para dentro, para as ovelhas, cuidando das ovelhas, atendendo a demanda das ovelhas, buscando as ovelhas que estão feridas ou que ficaram pelo caminho. Esse é o ministério pastoral. O mestre vai estar olhando para a palavra de Deus. Ele se esmera em estudar a palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus e em ensinar a palavra de Deus para a igreja. O profeta olha para dentro de nós. Tem muita gente que tem medo do profeta. A pessoa olha o profeta e diz assim: Jesus amado, eu vou encontrar o profeta. Ele vai falar tudo que eu estou vivendo. E o profeta consegue mesmo olhar, porque é Deus quem faz isso. Isso é uma marca do ministério profético. Uma marca do ministério profético. Mas eu quero dizer para você, o ministério profético é maravilhoso. Ele não foi posto na igreja para julgar. Ele não foi posto na igreja para acusar. Pelo contrário, uma das grandes funções do ministério profético é trazer cura. Se Deus está apontando alguma coisa na sua vida, é porque Ele quer te curar. Deus não expõe ninguém, gente, por expor. Deus nunca vai pôr alguém em vexame. Nunca. Nosso Deus é um Deus que cuida, que zela. Se Ele expõe alguma coisa, é porque Ele quer curar. Se Ele traz alguma coisa à luz, é porque Ele quer tirar aquela pessoa das trevas. Então essa é a graça do ministério profético. Nós precisamos olhar o ministério profético com outros olhos. Normalmente intitulam o profeta como brabo, ranzinza, que mais? Carrasco, que mais? Dá aí mais alguns atributos do profeta. Malvado, exato. Você veja, olha que visão distorcida. E eu sei que quem faz isso é o diabo. Para você ter distância do profeta. Por quê? Porque ele sabe que se o profeta tocar a sua vida, você vai ser curado. Você vai ser liberto. Amém? Então eu agradeço a Deus pela manifestação de Deus através dos 5 ministérios. E hoje nós estaremos falando da grande importância do ministério apostólico. Abra sua Bíblia, lá no livro de Efésios. Depois de Gálatas, o livro de Efésios. Efésios capítulo 2. Lá em Efésios 4 fala sobre isso que a gente está falando, né? Ele deu uns para pastores, evangelistas, profetas, mestres e apóstolos. Fiz uma confusão, né? Mas ele é quem deu os 5 ministérios, Jesus, para o aperfeiçoamento da igreja. Para que a igreja possa chegar à estatura de varão perfeito. Efésios 2, do 20 ao 22. Edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Versículo 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Deus
no Espírito. Vocês estão sendo edificados para o quê? Para a habitação de Deus no vosso Espírito. O que nós cantamos hoje era sobre isso mesmo. Senhor, habita em nós. Vem morar dentro de mim. Vem fazer um trono no meu coração. Eu quero entronizar o Senhor na minha vida. Vamos orar? Senhor, a tua palavra está aqui, ó Deus, exposta. Acabamos de ler, ó Deus, um texto, Senhor, em que Paulo fala sobre os fundamentos que devem ser lançados, fundamentos apostólicos, fundamentos proféticos para a igreja, Senhor. Deus, traz entendimento sobre essa questão do verdadeiro ministério apostólico para a igreja dos nossos dias, Deus. Tira todo engano, tira toda mentira, todo espírito contrário que se levante nesse lugar contra o conhecimento do Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos que a nossa mente seja cativa a Cristo agora, para que possamos aprender e entender a tua palavra. E não só ouvir e entender, mas praticar tudo aquilo que temos ouvido. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos vivido dias que muito tem se falado sobre isso. Dias apostólicos e proféticos. Dias em que a manifestação do ministério apostólico tem sido liberada sobre a vida da igreja. Mas uma grande questão dessa questão da liberação, a gente precisa entender qual é a função do ministério apostólico. Aonde ele se encaixa dentro do processo dos 5 ministérios. Porque hoje em dia tem muita gente, pode tocar, filho. Muita gente tem usurpado. E agora sim, eu quero fazer algo de defesa da fé aqui. Tem muita gente usurpando o ministério apostólico em nossos dias. Tem muita gente se intitulando apóstolo. E não tem nada de apostólico na vida da pessoa. Tem muita gente se intitulando apóstolo e criando redes embaixo dele para trazer julgo para as pessoas. Para que haja contribuição para ele como apóstolo. Fazem cartõezinhos bonitos. Apóstolo fulano de tal. E eu pergunto, mostra os frutos. Mostra os frutos do teu apostolado. Ter uma igreja grande, ser fundador de uma igreja, muitas vezes não te caracteriza como apóstolo. Muitas vezes não te caracteriza como apóstolo. Porque quando a gente fala pais apostólicos, nós não estamos falando em grandes igrejas que estão debaixo da minha direção. Nós não estamos falando da capacidade financeira que eu, como pastor, intitulado apóstolo, tenho. Não é pelo muito dinheiro que eu tenho, não é por andar de jato pelo Brasil ou mundo afora que vai me dar o crédito de ser um apóstolo. Não, querido. Não. O ministério apostólico está ligado à paternidade. O ministério apostólico está ligado à paternidade espiritual. O apóstolo não olha somente para o ministério dele, querido. Para a importância do nome dele. O apóstolo é aquele que morre pela causa do reino de Deus. Você ouviu isso? O apóstolo é aquele que está disposto a perder a sua cabeça por amor ao reino de Deus. Vamos olhar para a palavra e vamos ver alguns apóstolos que viveram nessa terra. E vamos começar por um grande apóstolo que nem com Jesus caminhou, mas era apóstolo. Um homem chamado Saulo, que era judeu, fariseu de fariseus. Um homem que estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores líderes judaicos. Fez faculdade na melhor faculdade. Era zeloso em tudo que fazia. Ele estava disposto a morrer pela causa do judaísmo.
e começou a perseguir a igreja. Por quê? Porque os judeus perceberam que a igreja estava crescendo. A igreja estava causando ameaça para o judaísmo. Então eles levantaram a perseguição e começaram a perseguir. E aquele homem chamado Saulo era um dos líderes da grande perseguição. Se você for estudar o livro de Atos, você vai ver isso acontecendo no começo do livro de Atos. E nós vemos o apedrejamento do primeiro mártir da igreja. É lindo aquele texto. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Como era o nome dele? Estevão. Estevão pregava a palavra de Deus com toda a força que ele tinha. E ele foi repreendido pelos judeus. E disseram para ele: Estevão, cale sua boca, senão você vai morrer. O que Estevão falou? Não tenho por valor maior a minha vida do que o amor a Deus. Você está disposto a dizer isso? Minha vida não vale nada. O que vale é o meu amor por Deus. Estevão estava assim. E a palavra fala que levaram aquele homem para a praça pública e condenaram ele ao apedrejamento. E quem estava lá comandando esse processo? Saulo de Tarso. Saulo viu tudo o que aconteceu com Estevão. Consentiu no apedrejamento daquele homem. E a palavra fala que ele começou a levar umas pedradas. E é interessante esse texto, gente. E ele começa a sofrer dor na carne. Mas Deus começa a aliviar a dor dele. Porque ele começa a dizer o seguinte: estou vendo os céus abertos. Estou vendo os anjos. E mais do que isso, estou vendo Jesus. E Estevão estava ali ouvindo, Paulo estava ouvindo Estevão testemunhar. E aquele homem morreu. Mas antes de morrer, ele disse: Senhor, não impute a eles isso. Aquele homem deve ter sido tocado por Deus. Poderia ter dito que não, mas eu sei que o Espírito Santo trabalha na vida da gente. E ele sentiu que era um homem de Deus. E a palavra fala que ele foi viajar, porque tinha carta para perseguir em outros lugares os cristãos. E o que aconteceu? Um facho de luz no caminho faz com que ele se prostre. E uma voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele no chão pergunta: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Querido, o ministério apostólico tem a graça de fazer com que a igreja entenda que não é você que está sendo perseguido. Não é você a vítima. É o próprio Jesus. Porque Jesus disse para ele: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. E aquilo foi um toque tão grande na vida de Paulo. E a palavra fala que aquele homem ficou cego por um tempo. Mas depois disso ele se levantou como um dos maiores apóstolos que pisou nessa terra. Eu tenho Paulo como, se não um dos maiores, um dos mais importantes que pisou nessa terra. E aquele homem foi para um lugar, foi cuidado, foi ministrado. Ninguém queria cuidar daquele homem. Mas tinha um homem, a palavra fala, que ele era um varão tão doce, chamado Barnabé. Barnabé assumiu a paternidade espiritual de Paulo. Paulo chegou a ser o que era por causa do apostolado de Barnabé na vida dele. Quem apostolou aquele homem, quem fez com que ele chegasse a ser quem ele era, foi Barnabé. Barnabé era um homem que a palavra fala, muito generoso, natural de Chipre,
vendeu tudo que tinha e pôs aos pés dos apóstolos e foi viver na dispensação e à disposição do reino de Deus. Era um homem maravilhoso. E ele começou a ensinar aquele homem. E a palavra de Deus diz que os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo disso, da notícia de que Saulo tinha se convertido. Aí Jesus muda o nome dele para Paulo. Mandam eles vir para Jerusalém, começam a orar. E a palavra de Deus diz que eles recebem, ele e Barnabé, em posição de mãos dos apóstolos, para serem lançados na obra. Ali, a marca do ministério apostólico. Ele foi apostolado. O que significa essa palavra apóstolo? Enviado, destacado a uma missão. Essa é a raiz da palavra apóstolo. Enviado. Mas dentro da igreja, nos 5 ministérios, ela tem uma importância bem diferente. Vamos olhar para a vida de Paulo. Paulo começa a fazer as suas viagens missionárias. E começa a fazer implantação de igrejas no meio dos gentios. E alguns pais da igreja chamam ele de o apóstolo dos gentios. Apóstolo dos gentios. Porque ele começa a implantar igrejas. Começa a colocar nas cidades o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Eles tocaram vários lugares. E eu quero destacar essa questão do ministério apostólico para a nossa vida, para nossos dias. Eu já falei para vocês que enviado é o significado dessa palavra. Ou seja, alguém que foi enviado a uma missão, apostolado por outro. É isso. Segunda coisa que o apóstolo traz para a igreja, ele traz a visão. Ele traz a visão. E mais do que isso, ele implementa e implanta a visão. Implementa e implanta a visão. Há uma visão a ser vivida para a igreja. E o apóstolo tem a função de trazer essa visão. O apóstolo tem essa função de trazer essa visão. Terceira coisa, ele busca firmar essa visão, servindo o corpo de Cristo, não somente a igreja local. Aqui está a diferença. Quando a gente para e só foca na igreja local, a gente está tendo alguma dificuldade dentro do ministério apostólico, porque o ministério apostólico enxerga o reino dos céus na terra. A implantação do reino dos céus na terra. Isso arde no coração do apóstolo o tempo todo. Nós precisamos fazer a igreja da terra ser edificada, ser tocada, ser alcançada, ser multiplicada. Isso é o que arde no coração do apóstolo. O tempo todo. O tempo todo. Muitas vezes ele é mal interpretado. Muitas vezes ele é tido como arrogante. Por quê? O apóstolo normalmente vai querer chegar num lugar e vai querer fazer reunião com pastores daquele lugar. E aí os pastores daquele lugar vão achar assim, esse camarada está querendo mandar em nós. Esse cara é meio esquisito. Está querendo botar ordem em nós. Eu tenho já a minha igreja local e eu não preciso disso. E nega. Recusa o toque do ministério apostólico. Recusa. Mas a quarta coisa que arde no coração do apóstolo, ele busca trazer a unidade do corpo de Cristo. Gente, vocês vão ouvir muito, escutem isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês vão começar a ouvir muito uma palavra desses dias para frente, que se chama ecumenismo.
Isso já está no nosso meio, mas isso vai começar a se intensificar. Ecumenismo. Ou seja, não importa qual é o segmento que você tem, vamos fazer culto juntos. Vamos servir a Deus juntos. E eu quero dizer para você, cuidado. Isso é um contraponto do que o ministério apostólico tem para fazer. Unidade não quer dizer ecumenismo. Unidade não quer dizer que todas as religiões devem servir juntas. Não, querido. Isso é um engano que a própria Babilônia vai querer estabelecer na terra. Ecumenismo. Quem não seguir esse ecumenismo vai ser tido como o quê? Rebelde. Como dissidente. Dissidente. Não, nós queremos fazer algo para o mundo. Nós queremos trazer paz para o mundo. Esse mundo está muito violento. Esse mundo, as pessoas estão muito longe de Deus. É uma pregação que engoda, que engana. Mas na verdade, quando eles falam sobre isso, eles querem sim estabelecer de novo um domínio que há muito se perdeu. Há muito se perdeu. O livro de Apocalipse fala sobre isso. O livro de Apocalipse fala sobre isso. Que esse governo, ou essa pessoa desse governo, foi ferida e se levanta com toda a força nos últimos dias. Anote isso no seu coração. Cuidado com a palavra ecumenismo. Ecumenismo não tem nada a ver com Deus. Ecumenismo não tem nada a ver com Deus. O que tem a ver com o corpo de Cristo é a unidade. Unidade. Apesar das diferenças, unidade, porque isso vai nos conduzir para o céu. Unidade por quê? Porque nós servimos a um mesmo Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Isso é unidade. Claro, existem diferenças litúrgicas, existem diferenças de costumes, mas o Senhor da igreja é um só. Eu posso ser batista, mas sirvo o mesmo Senhor do meu irmão da Assembleia de Deus. Eu posso ser batista, mas o Senhor da Deus é amor. É o mesmo Senhor. Existem diferenças, queridos. Não quer dizer que devemos ser iguais. O Senhor criou e permitiu que se criassem as estruturas diferentes, porque pessoas não conseguem. Eu me lembro, nós estávamos numa igreja e uma pessoa veio e se converteu na igreja. E ele era uma bênção, começou a caminhar, mas ficou lá dois meses e meio. E veio para o pastor da igreja e disse assim: pastor, eu não consigo servir a Deus aqui. Eu tenho muita liberdade neste lugar. Eu preciso servir a Deus em tal igreja, onde a minha liberdade é um pouco limitada. Gente, Deus permitiu isso. Tem gente que não consegue se encaixar aqui no nosso meio e vai conseguir se encaixar lá mesmo. Na visão missionária, na Deus é Amor, que são pessoas de Deus também. Entendeu? Unidade do corpo de Cristo, mas é do corpo de Cristo. Não vem com conversa dizendo que outras coisas que não servem a Jesus Cristo devem ter comunhão comigo. Negativo. Não servimos o mesmo Senhor. E o ministério apostólico está levantado na igreja para defender isso. Para trazer paternidade verdadeira para a igreja. A igreja está vivendo orfandade. A igreja está vivendo orfandade. E o diabo sabe que o ministério apostólico foi posto para isso, para levantar a paternidade. E aí o que acontece? Começa a perseguição. Começa a haver a recusa, começa a haver a reprovação. Engraçado que os outros 4 ministérios, não existe dificuldade nenhuma de reconhecimento. Mas o ministério apostólico tem muita gente com dificuldade de reconhecer. Por quê? Responsabilidade de alguns homens que têm usurpado. Volto a dizer.
Mas não quer dizer que isso não exista. E não quer dizer que isso seja para os nossos dias. Sim, é. É para os nossos dias. É para a igreja. É para nós. É para nós o ministério apostólico. Foi posto por Deus para servir o corpo de Cristo. Eu quero dar um exemplo de alguns homens que me tocaram no ministério apostólico dos nossos dias. Dos nossos dias. Nós ficamos 5 anos numa igreja. E aquele homem é um apóstolo. Mas nem por isso ele se intitula e fica se ufanando como um apóstolo. Chamado Odilon Vergara. É um apóstolo. Uma capacidade apostólica. Gente, a visão que aquele homem tem é maravilhosa. O apostolado daquele homem me tocou. Me lembro quando a gente estava para vir para cá. Sentamos eu e a Jane na frente dele e conversamos com ele. E ele falou para mim: Samir, eu não queria que você fosse. Mas se é Deus quem está fazendo, eu vou te abençoar. E você deve ir. Mas filho, se acontecer alguma coisa e você vê que não era isso, volta para cá correndo. Isso é paternidade, querido. Não quer dizer que ele estava dizendo que não ia dar certo. Mas isso é cuidado. É paternidade. Conheço um outro homem também, tive contato com ele, chamado Luciano Subirá. Alguns homens foram até ele e disseram: nós precisamos te ungir apóstolo. Sabe o que ele falou? Eu me movo mesmo na unção apostólica. Mas não quer dizer que precise de título. Eu vou continuar sendo apóstolo. Eu vou continuar agindo como um apóstolo. Olha a diferença, gente. Tem muita gente com título sem ser. Tem muita gente sem título sendo. Essa é a grande questão dos nossos dias. E tem um homem querido, gente, doce, de um outro país, que esteve conosco na minha casa algumas vezes, chamado Roosevelt Muriel. Gente, esse homem é tremendo mesmo, o ministério apostólico. Quando você for lá no Google, procura lá, Avivamento na Colômbia, Almolonga. Você vai ver o que aconteceu naquela cidade. A cidade de Almolonga, para você ter ideia, eu vou te dizer como que é um toque do ministério apostólico numa cidade. Numa cidade. Aquela cidade tinha muito problema com bebida, com famílias dissolutas, dissolvidas. E o ministério apostólico começou a tocar aquele lugar. E as igrejas começaram a fazer o trabalho delas, que é acolher as pessoas. Sabe o que aconteceu com aquela cidade? Começaram a se resolver os problemas matrimoniais. As pessoas viciadas em bebidas começaram a ser libertas da bebida. E começaram a vir para a igreja. O que aconteceu? As igrejas encheram. Não tinha mais bar em Almolonga. Não tinha. A cadeia de Almolonga, gente, fechou. E eu vou dizer para você, quando a gente lê a palavra de Deus, e a palavra diz que a natureza espera pela manifestação dos filhos de Deus, vá ver os frutos que a terra de Almolonga tem produzido. Vá ver, querido. Vai estudar. Batata gigante. Uma batata dá para alimentar a igreja inteira com batata frita. Vocês pensaram nisso? Porque a natureza estava manifestando a revelação dos filhos de Deus. Isso é ministério apostólico. Isso é visão apostólica. Não é restrita aqui. É para tocar o bairro. O apóstolo pensa no bairro. O apóstolo pensa na cidade. O apóstolo pensa no estado. O apóstolo pensa na nação.
O apóstolo pensa nas nações. Essa é a visão do apóstolo. Sempre vai ser assim. Ele foi chamado para ser assim. Ele foi chamado para ser assim. Aí às vezes olham para a gente e dizem, pastor, você é maluco? Você é maluco? O Hilton até esses dias a gente estava conversando e me repreendeu. Nós precisamos velar as coisas. Porque senão não acontece, o pessoal cobra da gente. Eu não consigo velar nada, sabe por quê? Deus que fala comigo. Eu tenho convicção de que é Deus que fala comigo. Ai, como é difícil. E a gente já teve problema com isso, não é verdade, pastor Hilton? Nós perdemos gente por causa disso. Porque nós falamos de coisas que Deus ia fazer e a pessoa achou que era naquela hora. Se frustrou, se magoou e foi embora. Ai, Senhor. Se vocês pudessem ver como eu enxergo as coisas que tem para acontecer nesse lugar. Por que tem acontecido tanta tristeza, tanto desânimo no nosso meio? Porque o diabo sabe o que está por vir. Por que tem tanto banco vazio, quando muita gente está faltando nos domingos na igreja? Porque as pessoas não conseguem enxergar aonde nós vamos chegar. Porque as pessoas não conseguem entender o que Deus tem para esse lugar. Não conseguem enxergar. Mas a função minha neste lugar é fazer com que a igreja enxergue isso. É fazer com que a igreja veja isso. Eu tenho visto Deus trabalhando no meio das células. Nós implantamos a visão celular aqui na igreja, porque entendemos ser algo de Deus. Entendemos ser algo de Deus. E eu tenho recebido os feedbacks. Eu tenho recebido o retorno do que tem acontecido nas células. Por exemplo, quinta-feira em Araucária. Não foi quarta porque o carro do Richard estragou, é isso, né? Teve um óbice lá, teve um problema e não pôde ir na quarta. Ele foi na quinta. Gente, eles falaram sobre o ministério profético. O que Deus fez lá naquele lugar? Se manifestou com o profético. Porque Deus tem prazer em manifestar e liberar aquilo que está sendo pregado. Aquilo que está sendo pregado. Os sinais seguirão aos que crerem. E isso que aconteceu na célula de quinta-feira. Aqui na igreja, eu ouço os feedbacks, eu morro de rir. Diz que é uma luta para quem fala, porque a fila é grande. Todo mundo querendo falar. O que acontece é uma célula de líderes. É uma célula de líderes. Daqui dessa célula, pastor Wilton, muitos líderes sairão, aleluia, para outras células. Deus vai levantar a liderança daqui da quarta-feira, Marina, para tocar outras células que vão se levantar em nome de Jesus. Aleluia. A célula de vocês, Doca, que você tá murchinha. Se preparem em nome de Jesus para colher. Vocês já colheram. O que aconteceu em Araucária é porque vocês já colheram, vocês já fizeram. Não esqueçam do que Deus já fez lá na casa de vocês. Às vezes a gente olha para o momento, mas esquece de olhar para trás e olhar para frente. Deus já fez milagres. Se a Araucária foi tocada, é por causa da célula de vocês. Então não pense que está desanimadinho. Ai, está tão murchinha. O Espírito Santo de Deus está lá. E Ele é quem sabe fazer a obra, não nós. Se preparem para a colheita de novo, Amanda. Abra sua boca como evangelista e traga as pessoas. Fala do amor de Deus sem medo. Doca, você também toca com ação social. Vai ver se as pessoas estão precisando de ajuda. Pega a Célia junto com você e vão fazer isso. Vai lá na tua vizinha chamada Tuti, vê se ela está precisando também. Orem juntas.
Fortaleça uma outra. Às vezes a gente fica parado, mas não faz o que deve fazer. Vão se unir e orar. Às vezes nós estamos longe de vocês, mas vocês têm toda a força para tocar esse bairro, para tocar a vida das pessoas. Isso é apostolado. Isso é paternidade. Ah, pastor, mas você não sabe a dificuldade que eu estou enfrentando em casa. Eu respondo para você, cuide das coisas de Deus, que Ele vai cuidar da tua casa. E Ele vai responder o teu pedido. E Ele vai trazer a resposta para você. Confia. Caminha. Às vezes a palavra do pastor é dura. Mas eu digo para você, se eu não falar o que Deus manda eu falar, eu vou responder para Ele. Eu vou responder para Ele. Eu me cansei, gente, sabe? De tentar agradar os outros. Por causa da rejeição na minha vida. Eu sofri com isso, pastor Wilton. Você sabe muito bem disso. De querer agradar todo mundo. De querer ser bom para todo mundo. De querer, mas olha, matar a minha vontade para atender a necessidade dos outros. E às vezes eu me esgualepava. Às vezes eu sofria dificuldade. Às vezes eu dizia sim para os outros e não para minha família. Não para minha família. Não, não vai dar. Por quê? Porque eu tinha feito coisa errada. Tinha ajudado pessoa fora do propósito, sem conversar com a Jane, sem falar com meus filhos. Por gente dentro da minha casa para morar, expondo a minha esposa e meu filho. Gente, isso não é reino de Deus. Isso é alma. Porque a gente precisa ser curado por Deus. Tocado por Deus no profundo para poder tocar os outros. Se você não está sendo cuidado por ninguém, corra a procurar alguém para cuidar de você. Segunda coisa que nós temos implantado como visão dentro da igreja é o discipulado. Discipulado vem de Deus, querido. Não quer dizer que eu vou dominar a sua vida. Não quer dizer que eu vou querer saber tudo da sua vida. É uma conquista. É um processo que vai sendo crescente. Eu cuidei do Rafael durante algum tempo. E um dia eu peguei o Rafael. Apertei o neguinho. Falei para ele, Rafa, fala. Eu quero ouvir. E ele abriu o coração. Tá aqui ele, ó. Pode perguntar para ele. Quando a gente terminou aquele discipulado, eu falei para ele, glória a Deus, Rafael, nosso primeiro discipulado. Até aqui, nós estávamos só trocando ideia. Discipulado é com profundidade, gente. Nós devemos chegar para o nosso discipulador como um homem transparente, sem ter o que esconder. Pastor, mas as podridões também? Principalmente. Principalmente. Para que Deus possa tocar. O livro de Tiago fala sobre isso. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então o discipulado serve para isso, gente. Para tocar um por um. As igrejas aí fora tem muita gente desanimando porque não tem ninguém que cuide dela. Essa semana eu ouvi de um pastor que não está exercendo o ministério, que disse o seguinte para um irmão: eu estou largado. Mas o ministério apostólico traz o quê? Paternidade. Para que o filho saiba que ele é filho. Para que o filho entenda que ele é filho. Às vezes o filho está no colo do pai e relutando. Eu me lembro do Caio. Eu estava conversando ontem, nós fomos fazer uma visita. E eu peguei o nenê. Esse nenê, gente, olha, para vocês terem ideia. O esposo dessa menina era policial militar da Rony. E morreu numa operação. Ela estava grávida de 2 meses do menino. Miguel, o nome dele. Miguelzinho. E eu fui visitar o Miguel ontem.
E eu peguei o Miguel no meu colo e eu descobri, porque a gente tem que descobrir, gente, como que é o filho, como que funciona isso. Eu tentei fazer o Miguel dormir deitado, ele não quis. Peguei o Miguel, coloquei no meu peito assim, ele não quis. Quando eu peguei o Miguel e colei o rosto dele no meu rosto, ele se acalmou. E eu fiquei um tempinho com ele ali. Daqui a pouco o Miguel estava suspirando no meu ouvido. E eu vi que ele dormiu. E eu pude pegar o Miguelzinho e pôr no bercinho lá do sofá que ela tinha, para ele descansar. É isso que é discipulado. O pai pegar o filho e descobrir como que é a forma de tocar, para ele se entregar. Eu me lembro do Caio, e eu falei isso para a menina ontem, para a mãe do nenezinho. O Caio, quando era pequeno, eu deitava ele assim e segurava. E ele cantava desde pequeno, gente. E ele fazia assim, ó. Não tire onda dele depois, que depois eu pego vocês. Ele fazia assim, ó. Daí ele queria levantar no meu colo assim. Eu dava um apertãozinho nele. E ele se entregava assim. Daí ele dormia. Dormia. Só que depois de 7 anos nasceu a Anne. E eu fui fazer a Anne dormir um dia. Peguei a Anne no colo. Mesma coisa, deitei. Comecei a bater na bundinha dela e tal. Ah, filha. Tal. Daí ela quis levantar e eu apertei. Quando eu apertei, a boca dela abriu desse tamanho. E ela começou a berrar. É diferente. Era diferente. Tinha um outro jeito de fazer ela dormir. Não era igual ao do Caio. Você que é discipulador. Por que eu estou explicando isso? Um filho é diferente do outro. Como que é com o Mateus e com a Maleá? Vai vir o Miguel, se prepara. Pastor Paulo, o Joe é igual ao Jean? Igual a Paola? Não, né? Né, pastora Luísa? Não, né? Às vezes precisa ser mais firme com um e mais frouxo com o outro, não é? É, Paola, se cuida, viu? Ó, o pastor tá de olho em você. Brincadeira. Pastora Marlene, 3. Os dois são gêmeos idênticos. Diferente, né? O meu Lucas é firme. O meu Eric é um pouquinho mais tranquilo, mais mole. Diferente, gente. Foram gerados juntos, no mesmo útero. E são diferentes. Lembra da história de Jacó e Esaú? Um era mateiro. A palavra de Deus diz que ele era violento. Esaú. Ele era peludão. Parecia o Tony Ramos. Era o Tony Ramos do Velho Testamento, peludão. E o outro não. Ah, Joe, é verdade, lembrei. Um era o Joe, né? E o outro era o Jean. É isso mesmo. Um era barbudão, tá? O outro nem barba tinha. Como diz o Xande, tem só um torresminho aqui, ó. Mas são diferentes. Assim são os filhos. Mas eu quero voltar porque a gente está falando. Quando a gente estabelece paternidade, a gente precisa descobrir essas diferenças. Porque a gente for querer colocar todo mundo no eixo comum, nós vamos errar muito mais do que acertar. Existem filhos que você fala uma coisa, na hora ele entende e caminha. Existem filhos que relutam o que você falou, mas fazem. E existem filhos que ouvem, não relutam e não fazem, continuam igual. Porque não estão nem aí. Não é isso? Aí a palavra de Deus, Jesus ensina numa parábola. O pai tinha 2 filhos e chegou para um filho e disse assim, vamos colher feijão hoje. O filho disse assim, eu não vou. Não tô afim.
Machuca a mão. Se tem um negócio ruim é colher feijão. Ficar abaixado horas assim, arrancando feijão. Quem arrancou feijão sabe do que eu estou dizendo. Além do meio tem espinho. Machuca tudo a mão da gente. E aí ele chega para o outro filho mais novo e diz assim: filho, hoje nós temos que colher feijão. Ah, pai, conte comigo. Na hora da colheita, o que falou conte comigo não foi. O que falou que não ia estava. E aí Jesus lança uma pergunta sobre a multidão. Quem fez a vontade do Pai? Vou deixar aí para vocês. Quem fez? Mas eu quero dizer para você, deixa o ministério apostólico tocar a sua vida com amor e com paternidade. Uma das funções também, a quinta, é tocar os outros 4. Veja aí, qual dos 5 dedos consegue tocar todos os dedos? Eu já expliquei isso para vocês. É o dedão, né? Então o apóstolo é o dedão. Vamos repetir aí na mão os 5 ministérios. O apóstolo, porque ele consegue tocar todos os outros. Ele vai trazendo a questão da visão, a questão do aperfeiçoamento, a questão do reino de Deus na terra, e ele toca os outros ministérios. O profeta, eis que te digo. O evangelista, cuidado aí quando você for me mostrar o evangelista, é o dedo maior. Ele toca primeiro, ele é quem chega primeiro. O dedo anelar lá, o que põe um anel no dedo, é o pastor da aliança. E o mestre é o que chega a fundo. É o que vai bem fundo. É o mestre. Então, essa é uma graça do ministério apostólico. E, gente, os 5 estão no mesmo nível. Os 5 estão na mesma atribuição dentro do reino. Não existe nenhum dos 5 que é maior do que o outro. Não existe nenhum dos 5 que deve ter domínio sobre os outros. Eles trabalham num colegiado ministerial. Um colegiado ministerial. A grande questão é que os fundamentos são trazidos pelos apóstolos e profetas. Mas não quer dizer que eles são mais importantes que os outros 3. Todos eles vão caminhar juntos. E para terminar, gente, eu quero dizer para você, meu querido, o ministério apostólico, o chamado para o ministério apostólico, é algo tremendo, gente. É algo maravilhoso. É algo grandioso dentro do reino dos céus.